Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Hoje irei trazer para vocês a história de Isaac, o filho prometido de Abraão. Vamos saber tudo sobre esse personagem agora. Mas antes, se inscreva no canal, curte o vídeo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos, pois aqui toda semana nós vamos trazer algum personagem bíblico para edificar a sua vida. É muito bom ter você aqui comigo, fica ligado na palavra e vamos para o vídeo. Isaac foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. Gênesis capítulo 17, versículo 19, 18, do 9 ao 15. Isso está na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. A palavra conta que Abraão e Sara já eram avançados em idade, ou seja, eles estavam impossibilitados de terem filhos. Porém, Deus havia feito uma promessa a Abraão de que faria dele uma grande nação. Sendo assim, Abraão acreditou na promessa do Senhor e esperou por longos anos, até que então a promessa se cumpriu. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaac, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram nações, como você pode ver em Gênesis capítulo 17, o versículo 20. Ismael, por exemplo, foi um dos filhos de Abraão, como uma das servas de Sara. Foi de Ismael que nasceu a nação dos ismaelitas, e de Isaac, os israelitas. É válido dizer também que Isaac foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. O significado do nome de Isaac. É interessante também saber o significado do seu nome. O nome Isaac significa riso, aquele que ri, ou ele ri. Do hebraico Itzak. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. Gênesis capítulo 17, o versículo 19, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência e depois dele. É interessante perceber que o nome de Isaac significa riso ou filho do riso. Isso porque quando Deus ele fala essas palavras para Abraão, o próprio ele ri. E após passar a mesma profecia para Sara, ela também ri. Isso está em Gênesis capítulo 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaac, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela, até por conta da sua idade. Abraão já tinha 100 anos de idade e a sua esposa Sara 90 anos quando Isaac nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaac foi circuncidado quando tinha 8 anos de nascido. Isso está em Gênesis capítulo 21 e o versículo 4. Confira também em Gênesis 17. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaac. A próxima referência a Isaac já o mostra subindo o Monte Moriá com o seu pai. No dia do desmame de Isaac, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto da sua mãe, Agar, que era sua serva. Isso está em Gênesis capítulo 21, versículo 10. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho, o seu filho. Mas Deus tranquilizou Abraão dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaac e não de Ismael, e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo.
Você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 21, versículo 12 e 13. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido, pois esse desejo de Sara, na verdade, havia nascido já antes no coração de Deus. Muito provavelmente, Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreu esse acontecido. No capítulo 25 de Gênesis encontramos Isaac e Ismael juntos novamente para sepultar Abraão. Isso em Gênesis capítulo 25, versículo 9. Quem foi Isaac? Abraão, Isaac e o sacrifício. Entenda, no capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Deus, a fé de Abraão, Deus ele o prova, ordenando que oferecesse o seu filho Isaac, o seu primogênito, o único filho com Sara, em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaac no momento do sacrifício, mas segundo Flávio Joséfo, que é um historiador, acredita-se que Isaac tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso condiz com o relato bíblico que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira nas costas até o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaac não sabia que ele seria sacrificado. Gênesis capítulo 22 e o versículo 7. Quando chegaram ao local do holocausto ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaac no altar para imolá-lo. Porém, ele foi impedido. Em Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Disse ele: eis-me aqui, Senhor. Então respondeu o anjo: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. O episódio do sacrifício é muito significativo, além de vários paralelos com a expiação de Cristo, lá na cruz do Calvário. Tal ato demonstrou tamanha fé que Abraão tinha em Deus, como também a obediência e a fé do próprio Isaac, que poderia até ter relutado contra isso. É interessante perceber que Abraão educou bem o seu filho no caminho da fé e da obediência a Deus. A fé de Abraão não se resume apenas em obedecer à ordem divina e entregar o seu filho em holocausto, mas Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos, para que a promessa fosse cumprida. Você pode ver isso em Hebreus, o próprio escritor aos Hebreus fala ali em Hebreus capítulo 11, o versículo 19. O escritor de Hebreus afirma que, figuramente, Abraão recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Agora vamos falar também um pouco sobre o casamento de Isaac. Isaac tinha aproximadamente 40 anos quando se casou com Rebeca. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 24. Abraão então pediu para que o seu servo trouxesse de suas terras, sua terra onde havia nascido, dentre os seus parentes, uma esposa para Isaac. Abraão optou para que fosse alguém de suas terras, possivelmente alguém próximo e conhecido. Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito dessa missão, e assim foi. É interessante perceber que algumas pessoas elas procuram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de uma união, viver junto, sem se casar. Uma exposição simples do capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo de Abraão, ele enviou para conseguir uma esposa para o Isaac, era o seu procurador na missão. E naquela época, casamentos arranjados eram muito comuns. Então Rebeca ela também não tinha mais o seu pai, portanto o seu irmão Labão, ele era o patriarca, o chefe da família, o líder da família.
ele tinha autoridade religiosa, civil, sobre a sua casa e os que ali habitavam. Então, diante da família de Rebeca, o servo de Abraão, né, enviado por ele, formalizado por ele, ele então formalizou a proposta de casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e também ao seu irmão Labão. Você encontra isso em Gênesis capítulo 24, do versículo 21 até o versículo 23. Já em Gênesis capítulo 24, 58, lemos sobre como Rebeca aceitou a união. E por fim, em Gênesis capítulo 24, versículo 60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão, que era o líder da família, o Labão, significando assim então a oficialização legal do casamento dentre os moldes daquela época, né? Portanto, quando Isaac levou Rebeca para a tenda, né, aí onde as pessoas confundem, ele já era, né, casado oficialmente com Rebeca. Eles já tinham sido abençoados e formalizado essa união, o que era comum na época, esse tipo de arranjo, né? Então, Isaac e Rebeca, eles esperavam aproximadamente 20 anos para então ter o seu primeiro filho, né? Pois Rebeca, ela também era estéril, a exemplo da mãe de Isaac, né? A Sara. Isaac, então, ele ora a Deus, ele pede ao Senhor em favor de Rebeca para que ela possa gerar um filho, e então ela consegue engravidar e ela dá à luz a gêmeos. Quem não conhece a história de Esaú e Jacó, né? Inclusive, Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas de Israel. Nós ouvimos muito falar sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eram os patriarcas. Então, Jacó foi um dos filhos de Isaac. Inclusive, Esaú nasceu primeiro, mas a palavra conta que Jacó nasceu logo em seguida, grudado ali ao seu calcanhar, né? Quando Isaac tinha 60 anos, isso aconteceu. Então, mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, né, instigados por sua mãe, a palavra vem contando que Jacó, ele se aproveitou do fato de Isaac estar com a visão fraca, né, devido à idade até, e então ele se passou por Esaú, né? A gente percebe na história que a mãe de Jacó tinha um cuidado maior com ele, enquanto que Isaac tinha um cuidado maior, uma atenção especial ao seu primogênito Esaú, né? Inclusive, a palavra conta que Esaú era peludo e Jacó era liso, né? Então, embora aquele ato, né, que ele havia se passado por Esaú para receber a bênção, né, que cabia ao primogênito, Isaac então foi pego de surpresa, né? E em nenhum momento Deus foi surpreendido, porque Deus não é surpreendido. Isaac sim. Então, muito pelo contrário, quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos, né, se empurrando dentro do seu ventre, como quem estava em uma luta. Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do seu ventre havia duas nações, e que a mais velha serviria o mais novo. Então veja bem que já estava escolhido por Deus Jacó como aquele que seria abençoado com a primogenitura, a bênção da primogenitura. Isso está em Gênesis capítulo 25 e versículo 23. Então, na epístola aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele faz uma exposição profunda desses relatos de Gênesis. Ele afirma que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, e o versículo 11 até o versículo 13. E aí lá você vai entender que Deus já havia predestinado Jacó para ser aquele que receberia a primogenitura. Então esse ato de Jacó ter feito, né, se passado por seu irmão Esaú, já era algo que estava destinado por Deus. E percebe-se também que Esaú
ele não tinha tanto interesse por sua primogenitura, tanto que ele vende a Jacó a sua primogenitura por um prato de lentilha. Após ele vir do campo ali, estava cansado, ele acabou vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha a Jacó. E Jacó sempre demonstrou muito interesse em ser abençoado por Deus, por seu pai e de seu primogênito. Sendo assim, Deus o honrou, tornando ele um dos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Um fato interessante sobre Isaque é que, diferente do seu pai Abraão, que teve o seu nome mudado para Abrão, e de seu filho Jacó, que teve o nome mudado para Israel, ele foi o único que não teve o nome mudado por Deus, permanecendo Isaque até a sua morte. Isaque morreu com a idade de 180 anos, e você vê isso em Gênesis capítulo 35 e versículo 28. Paulo faz uma comparação entre Isaque e Sara por um lado e Agar e Ismael por outro. Isso em Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31, vale a pena conferir. Tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nós, filhos da promessa, fazemos parte. Então esse foi um breve resumo da história de Isaque, um dos grandes patriarcas da Bíblia. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. E se você não sabe, sempre é bom lembrar, nós postamos vídeo todas as semanas. Então ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum novo vídeo. Obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.